Amém. Aplauda ao Senhor. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos dá. Obrigado, pastor, pela confiança de multiplicar o lugar onde o Senhor colocou e nos dá a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Isso é muito importante para nós. E o convite, foi muito, assim, uma semana quase próximo do domingo. E eu disse, não pode ser na próxima vez. Ele falou, pode, dia 30. Eu falei, amém, então vamos lá, Eu queria compartilhar uma coisa com vocês, mas não queria que vocês dessem muita risada não, hein? Irmãos, eu não sei se quando vocês têm alguma coisa assim para fazer a mais, toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu acho que eu perco uns 4 quilos. Eu vou no banheiro acho que umas 8 vezes durante o sábado para o domingo. Só pode rir um pouquinho se você quiser, tá bom? Então, eu não sei, é muito difícil, eu fico assim tão ansioso, a gente fica com medo daquilo das expectativas que a gente cria e de repente a gente não ser atendido, mas eu entendi que a expectativa não está em mim, não está em você, a expectativa está em Deus. E quando nós esperamos por Ele, Ele age em nosso favor, amém? Então eu sou muito grato por essa casa, por essa igreja. E nós estamos no ano da rendição, como foi falado, e nós estamos nesse mês, especificamente, falando sobre renúncia. Sobre abrirmos mão de algo que nos impede e nos afasta de estarmos na presença do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu no dia 1º de dezembro de 1955. Numa cidade dos Estados Unidos, dentro da capital do Alabama. Uma mulher cansada de mais um dia de trabalho, uma costureira, entrou no ônibus, eu imagino que particularmente, ela tenha sentado para aliviar as suas forças. E no meio do caminho, o motorista parou o ônibus porque um passageiro branco estava de pé. Então ele olha para trás e manda que todos os passageiros negros ficassem de pé. Porque o passageiro branco precisava sentar. Todos se levantaram, menos aquela mulher, a costureira chamada Rosa Parks. Ela, por sua vez, não aceitou. Mesmo tendo pago a sua passagem, estando na fileira dos brancos, tendo que se levantar para dar lugar ao branco. Naquela época, era obrigatório que o negro se levantasse para dar lugar a um branco. Imagine como era aquele tempo, Existia uma segregação racial. Existia uma fila para brancos e outras para negros. Os brancos sentavam-se à frente e os negros tinham que se sentar atrás. Aquela mulher não se levantou por causa daquela atitude, chamaram a polícia e ela foi presa. Já pensou que situação? E diante disso, houve um boicote nos Estados Unidos. Houve uma inflamação na economia, por conta dessa situação, como é que eu posso falar? Me esqueci uma palavra que eu ia falar aqui. Que as pessoas sofrem muito, preconceito, obrigado. Diante desse preconceito contra essa mulher, as pessoas se ajuntaram a elas, os negros se ajuntaram a ela, pararam de usar os ônibus e houve uma queda na economia. E um pastor chamado Martin Luther King, não sei se você conhece ou se você já ouviu falar, promove uma passeata com mais de 200 mil pessoas, em busca de uma pacificação. Em busca de colocar as coisas em ordem, onde brancos, negros, ricos, pobres, pessoas de todas as classes sociais se juntam em favor de contra essa segregação racial. E você pode dizer, uau, que história linda, mas o que, Alex, você quer dizer contando essa história? Porque o que eu quero destacar para mim e para você é o poder da renúncia. Aquela mulher que estava sentada naquela cadeira, aquela decisão que ela tomou, ela tinha consciência que ela estava renunciando à sua liberdade. Ela sabia que poderia ser presa sim, mas também sabia que se ela não fizesse nada, tudo poderia continuar da forma que estava. Ou seja, se nós não abrirmos mão daquilo que nos impede de estarmos diante da presença de Deus, as coisas continuam da mesma forma. E nós temos sim a consciência de todas as coisas que nos afastam e que nós precisamos ser mudados e transformados. Mas se nós não mudarmos, nada acontece. Hoje eu queria falar para mim e para você do poder que existe em uma renúncia. Do poder que existe em abrir mão de um lugar confortável. De uma situação que é confortável.
das vontades, das manias, dos desejos, das nossas razões, do nosso orgulho, de pessoas, de relacionamentos, do passado, do presente, para viver algo maior diante de Deus. Se nós não abrirmos mãos daquilo que de fato nós sabemos que nos impede de alcançar o nosso objetivo em Cristo, nada vai mudar. E nós estamos em tempos em que, infelizmente, as pessoas estão o tempo todo nos ensinando a pedir as coisas para Deus. Sim ou não? É verdade, pede para Deus. E a gente precisa voltar à essência e ao verdadeiro valor de entender que há valor em entregar as coisas para Deus. Há muito mais valor em nós entregarmos as coisas para Deus do que nós viver a nossa vida inteira pedindo algo para Deus. Quando não tomamos a atitude de renunciar, estamos escravizados ao pecado, que por sua vez nos distancia de um relacionamento com Deus. Quando nós não entregamos, quando nós não renunciamos, quando nós não abrimos mão, a gente não consegue ter uma relação íntima com Deus. E a solução para os nossos problemas passa pela cruz de Cristo, amém? Pela palavra de Deus, por submissão, arrependimento, confissão, entrega pessoal ao Senhor e a sua renúncia. Tudo isso tem que passar pela cruz. É lá onde nós entregamos tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E durante todo esse mês de abril, nós somos ministrados sobre renúncia. Já ouvimos sobre renúncia do seu passado. Renuncie e tome a sua cruz. E essas ministrações foram também reforçadas nos nossos encontros de célula. Sim ou não? Você foi ministrado aqui, mas na sua célula foi reforçado. E se nos atentarmos às Escrituras, iremos encontrar, ou melhor, nos encaixar em histórias de homens e mulheres comuns, como eu e você, que passaram por momentos, situações, dificuldades, enfrentando muitas vezes a consciência dos seus erros, e diante da cruz, reconhece que há mudanças em suas vidas que precisam ser feitas. Em seus chamados, em suas famílias, em seus legados, que deveriam ser renunciadas para poderem viver e experimentar a vontade de Deus e o novo para as suas vidas. Nós jamais vamos experimentar o novo de Deus se nós não renunciarmos muitas coisas que tem na nossa vida. E quando eu falo isso, eu falo começando pela minha própria vida. E na palavra de Deus encontramos inúmeras passagens marcantes de pessoas que abriram mão de si, de suas convicções, para se renderem a renunciar diante da presença de Jesus, que transforma ambiente, pessoas, convicções e crenças que nos escravizam. E se nós pegarmos aqui dois exemplos muito práticos, nós temos quando aquele criminoso está diante da cruz com Cristo, e ele reconhece que ele sim poderia estar ali pelos erros que ele havia cometido, mas ele reconhece que ele precisava renunciar à sua vida. E aos 45 minutos do segundo tempo, ele renuncia à sua vida, pede perdão e a vida nova de Jesus para aquela vida. Imediatamente ele fala: hoje você estará comigo no paraíso. Amém? E nós também ouvimos falar aqui sobre renuncie o seu passado. Sobre José, sim ou não? Que teve nas suas mãos toda a autoridade, todo o poder de agir com a justiça. Mas ele agiu com graça. Ele agiu com amor. Mesmo vivendo na era da lei, da justiça própria. Por quê? Ele já entendia que havia algo diferente na sua vida. E que através das suas vidas, das suas atitudes, gerações seriam transformadas. Amém? E para finalizarmos sobre o tema do mês de renúncia, eu gostaria nessa manhã de convidar você a embarcar, ou melhor, a juntos aprendermos sobre 3 grandes histórias na Bíblia sobre renúncia. E o tema da nossa mensagem hoje é o poder da renúncia. E o primeiro que eu queria tratar com você é: renuncie à sua história. Vamos lá, primeiro texto, por favor, Lara. Aqui nós vamos falar sobre uma história de vida que, quando Jesus entra, ele muda por completo, ele muda na essência. Amém? João 4, 21, que diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade.
Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Imagina aquela mulher, né? Falando: eu sei que um dia o Messias vai vir. Né? Eu sei que essa pessoa vai voltar aqui. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Imagine quando ele fala isso para aquela mulher. Eu que estou falando com você, mulher. Sou eu quem vocês estão esperando. Eu estou aqui ao seu lado. Amém. Essa é uma história, é uma das histórias mais marcantes na minha vida. E por isso eu gosto muito dela. E cada vez que eu leio, Deus traz revelações diferentes. E assim é com a gente. Cada vez que você lê um texto da palavra, hoje você tem uma revelação, uma interpretação. Amanhã o Senhor te dá outra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? E falar sobre a mulher samaritana é trazer hoje uma história de real renúncia em sua vida. Pois conta uma história de uma pessoa que teve uma transformação imediata. O texto afirma isso, instantânea. Essa mulher foi transformada apenas em um bate-papo de no máximo 10 minutos com Jesus. E o que provocou essa mudança? Isso sempre me chamou muita atenção. E a pergunta é: o que fez Jesus mudar a vida dessa mulher instantaneamente? O que fez Jesus transformar a vida dela de uma hora para outra? Hoje, numa análise mais moderna, na visão da psicologia ou do coach, que está em moda, é chamado de mindset, ou seja, mudança de mentalidade. Ele mudou a mentalidade dela em poucos minutos. Ele fez essa mudança de mentalidade por algumas razões. Primeiro, quando ela sai de casa, ela sai com a perspectiva de que algo precisa mudar na sua vida. Porque ela muda o horário. E por que ela muda o horário? Porque ela queria que algo acontecesse. Não é normal uma pessoa buscar água para fazer suas comidas, usar de limpeza na sua casa ao meio-dia. Normalmente as pessoas vão de manhã, sim ou não? Era o horário mais comum. Não sei como vocês é assim, mas todas as vezes que eu saio da minha casa e venho para a igreja, para um culto ou frequentar uma célula, no meu coração eu falo: Senhor, me confronta. Mostra onde eu estou errado. Algo que precisa ser mudado e transformado na minha vida. Trabalha em mim para que eu possa ser diferente. Eu quero que, da mesma forma que eu peço que Deus me confronte, que você também possa ser confrontado, para que nós não sejamos mais as mesmas pessoas, mas que nós possamos ser transformados dia após dia, como diz a palavra do Senhor. Nós somos aperfeiçoados diariamente, e que nessa manhã eu e você possamos entender, se nós não entregarmos a nossa vida por completo, entender que nós precisamos de mudança, nada na nossa vida vai mudar, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele tem mudança de vida para mim, e tem mudança de vida para você, em nome de Jesus. Amém? E aquela mulher sai de casa por volta do meio-dia. Horário incomum para pegar água. Talvez para evitar constrangimentos. Talvez porque pudesse ouvir coisas que criassem nela um desejo de continuar com a mesma história. Olha lá, olha quem vai ali buscar água. Cuidado com o seu marido, hein? Cuidado, cuida dele. Talvez ela poderia ouvir isso. Mas eu creio que naquele dia, ela queria que algo diferente acontecesse em sua vida. Porque ela mudou o trajeto. O fato é, se você quer uma grande mudança em sua vida, você precisa fazer algo diferente. Amém? Você quer mudar? Faça diferente, mas faça. O cúmulo da falta de renúncia é esperar sermos diferentes, experimentarmos coisas diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Se nós não mudarmos, nada muda. Se você não fazer diferente, você não vai colher resultados diferentes. Por isso, nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para nós enxergarmos onde precisa ser mudado, para nós começarmos a fazer coisa diferente, para que nós possamos obter do Senhor resultados diferentes em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas manias. Se você quer mudança na sua vida, comece a mudar o que você faz. Se você quer mudanças e não ora, comece a orar mais. Comece a ler mais a Bíblia. Comece a vir mais à igreja. Comece a frequentar uma célula assiduamente. Comece a fazer as coisas de uma forma diferente. Mas faça diferente em nome de Jesus. Eu estou aqui porque eu quero que a minha vida seja mudada. Porque subir aqui em cima é muito difícil. Preparar uma palavra para ministrar para a igreja é muito complicado. Não é só você apenas sentar em frente de um computador e achar que as coisas vão vir e você vai deslanchar ali. Isso é mentira. Quem sobe aqui para fazer uma oração, para liberar uma palavra, sabe que é complicado.
Mas eu preciso de mudança todos os dias na minha vida. Eu preciso me converter todos os dias. Eu estou aqui diante da igreja para falar que eu preciso renunciar a grandes coisas na minha vida, para que a minha vida de fato seja transformada, purificada em Cristo Jesus. E essa mulher decide fazer algo diferente. Ela decide renunciar. E para ela em si é mudar a sua história. A história dessa mulher todos nós sabemos como é, mas ela quer mudança. Ela quer que a sua história seja diferente. E é importante sabermos que tudo que nós fazemos hoje é resultado de tudo que nós internalizamos um dia lá atrás. Tudo que você faz hoje é fruto de coisas que você aprendeu no passado. Ou se expôs no passado. A sua história psíquica, os momentos em que você teve experiências na vida. Tudo isso vem construindo a pessoa que você é hoje. E as atitudes, manias, as nossas práticas, você faz hoje porque muitas vezes está baseado no seu passado. E muitas vezes você não entende porque você tem tipo de reações, você não entende muitas vezes porque você age dessa forma, você não entende porque muitas vezes você tem certas manias, mas a forma como você foi criado, a forma como você foi desenvolvido no seu passado, traz consequências até o dia de hoje. Mas em nome de Jesus nós vamos quebrar isso, em nome de Jesus. E cada um de nós temos a sua própria história, e essas histórias construíram as pessoas que nós somos hoje. Nós somos frutos da nossa história construída no passado. Esse encontro com Cristo muda a mente e a história dessa mulher. E de repente ela toma uma decisão que mudaria a sua vida. Ela renuncia a sua história escrita por fracassos, desilusões, traumas, preconceitos e abandono. E abre espaço na sua vida para que Jesus a transforme de dentro para fora. Porque não tem como nós encontrarmos a Jesus e a nossa vida permanecer a mesma. Não tem como nós termos um encontro real com Cristo e continuarmos tendo as mesmas atitudes. Isso não condiz com um encontro real e marcante com Cristo. Mas quando nós o encontramos face a face, Ele entra, liberta, cura, transforma e torna eu e você homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Isso é fato. E Ele se manifesta com perdão, amor e dá a ela uma vida nova. Será se nessa manhã você veio aqui com as questões lá do passado, que precisam ser renunciadas, resolvidas, para você ter o poder de ser transformada e mudar toda a história da sua família, do seu casamento, de repente dos seus filhos? Não sei. Renuncie sua história que não deu certo por conta dos erros, dos pecados, e deixa Jesus reescrever uma nova história na sua vida. Nós não somos frutos do passado. Nós somos frutos do poder e do amor de Deus, que é renovado diariamente sobre mim, sobre a sua vida. E nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus, de transformação completa. Nós não aceitamos mais transformações parciais. Nós queremos na nossa vida uma transformação completa, uma renúncia completa, que faz efeito diariamente nas nossas vidas. Amém? E nessa manhã Jesus se assenta ao seu lado para mudar a sua mente, te dar uma nova vida, te dar da água da vida, para que você possa fluir nos rios de águas vivas, para a manifestação da glória de Deus, amém? Da mesma forma que Ele fez com ela no passado, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, para mudar a história da nossa vida que não deu certo em nome de Jesus. Creia, as histórias ficaram para trás, mas o Senhor coloca uma vírgula hoje e começa a escrever um novo capítulo na minha e na sua vida, para que nós possamos de fato desfrutar do amor de Deus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E o ponto 2 que eu queria tratar com vocês é renuncie o medo. Talvez o medo seja o grande vilão das nossas vidas, né? E eu queria lá ler com vocês Mateus 14, do 23 ao 32. Nós vamos falar do medo sobre um dos principais discípulos de Cristo. Na minha concepção, o que teve umas experiências assim mais marcantes, isso vai ser eternizado por todas as gerações. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava. Amém, irmãos? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo.
Já pensou você estar lá na praia, curtindo lá um final de semana, umas férias que o Senhor proporcionou para você, aí de longe vem uma pessoa fazendo assim, andando sobre as águas. Você ia falar, eu devo ser louco, eu devo ter alguma ilusão, estou tendo algum déficit mental. Mas não, nesse caso era o Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Imagina, o texto não nos quantifica a distância entre Jesus e o barco, mas eu creio que a voz de muitas águas, a voz como relâmpagos, aquela voz forte dizendo assim, sou eu, não tenha medo. E essa mesma voz que diz para mim, para você nessa manhã, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu quero dizer para você, não tenha medo, Jesus está no controle da sua vida, das circunstâncias que você está vivendo, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pega na sua mão nessa manhã e diz, eu sou contigo todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Não tenham medo, Senhor, disse Pedro. Aí Pedro, para variar, diz assim, se és tu, manda ir ao teu encontro e sobre as águas. Mas tinha que ser Pedro, porque os demais discípulos nenhum mostra esse questionamento, essa forma, mas sempre é ele. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, olha só. Pedro sai do barco, ele faz o quê? Ele anda sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele tinha pequena fé e ainda andou sobre as águas, e aqueles que ficaram lá no barco? Sim ou não? Nem coragem, nem pequena fé eles tinham, porque não teve, mas ele teve mesmo assim. Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? E a história da vida de Pedro é algo que mexe muito com a minha vida. Eu me identifico muito com ele em vários aspectos. E Pedro é um homem corajoso que deu uma facada poucos antes no soldado e em seguida se desespera e sente medo. Já pensou? Aquele que quando Jesus vai preso, ele saca da espada, corta, um homem super corajoso. E de uma hora para outra ele é um homem medroso. O único homem além de Cristo a romper a lei da gravidade e caminhar sobre o mar. Só são duas pessoas que caminham sobre o mar que nós já ouvimos falar em toda a nossa vida. Jesus e Pedro. E isso acontece com a nossa vida. A gente oscila de muita coragem e de repente estamos morrendo de medo. Eu sou assim, você é assim também? Quantas vezes nos levantamos e encarnamos a força, a garra de vencer todos os obstáculos? E quando chega no final do dia, parece que as nossas forças esvaiu-se, sim ou não? Olha, o Pedro corajoso e desesperado. E será se eu e você não nos assemelhamos a Pedro? A questão é porque estamos cheios de coragem e minutos depois estamos cheios de medo. O que mudou? Já parou para pensar que na vida de Pedro nada mudou? Era a mesma tempestade, era o mesmo barco, era o mesmo Jesus e ele era o mesmo Pedro. O que fez alguém ter tanta coragem de repente estar cheio de medo? Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Para que a gente entenda porque os nossos sentimentos oscilam dessa maneira. Porque a gente às vezes é tão desequilibrado ao ponto de repente crer e descrer rapidamente. Quantas vezes saímos de casa e afirmamos que Jesus existe e Ele existe, que Ele é maravilhoso e Ele é, que Ele é poderoso e Ele é, e voltou dizendo, Ele não ouve, não atende às minhas orações. Quantas vezes nós fizemos isso? Eu pelo menos já fiz isso. Estou sendo muito verdadeiro com os irmãos. Amém? O medo é a força contrária que nos impede de viver o sobrenatural. Quantas vezes nós não nos avançamos no reino, nas coisas de Deus, porque o medo nos impede. O medo nos impede de sermos usados por Deus, de fazer as coisas de Deus. Devemos renunciar ao medo e ter uma vida em santidade e achar que isso é impossível. Quantas vezes nós achamos que eu não vou conseguir ser santo, eu não vou conseguir ter uma vida íntegra. É o medo, muitas vezes nos impede de nós avançarmos e conquistar isso nas nossas vidas. E na verdade,
Apenas ele poderia, de fato, ser o discípulo de Cristo a andar sobre um. Mas o único dentre todo o questionador, ele o que negou a Cristo, aquele homem rude, bruto, mas o único dentre todos os discípulos que teve a revelação de quem estava à sua frente. Quando Cristo pergunta, quem sou eu? E ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, para nós termos experiências com Deus, Deus não olha o que nós fazemos, Ele olha o nosso coração. Muitas vezes nós achamos que Deus não vai falar com a gente porque não vai tratar, não vai nos abençoar porque eu estou numa vida errada, fazendo coisas erradas. Isso é lei, nós vivemos na graça, não é por mim, não é por você, é por Cristo. E Ele já conquistou tudo por mim e Ele já conquistou tudo por você. Quando nós entendemos o favor, a graça de Deus estendida sobre as nossas vidas, nós entendemos que não sou mais eu, mas é Cristo sobre mim. Amém? Enquanto Pedro foca seus olhos em Cristo, ele vence seu medo. Ele caminha sobre o mar. Nada mais importa a ele, a não ser ir ao encontro de Cristo. E quando nós focamos nas circunstâncias ao nosso redor? O medo se vai, né? O medo se as coisas vão dar certo ou não. O medo se vamos vencer. O medo se vamos chegar no final do mês e nossas contas, as nossas despensas estarão cheias. Você passa por isso? Eu passo, né, irmãos? O medo se um dia vamos conseguir ingressar numa faculdade, ou terminar ela. O medo se vou conseguir um bom emprego. O medo se meu esposo ou minha esposa, de fato, se renderão a Cristo por completo. O medo se um dia meu filho retornará à casa do Pai. Eu falo por mim, essa é uma experiência minha. Ore por mim, eu creio em nome de Jesus. Ele não está aqui, mas Ele vai estar em nome de Jesus. Então me ajude em oração. Amém? Aqui a gente fala de nós principalmente, porque antes de nós falarmos da palavra de Deus, Deus tem que falar com você, pegar você e falar, mostrar para vocês as verdades, amém, irmãos? E o medo de dar conta da casa, da família, do trabalho, da célula, do ministério. Quantas vezes por dia somos bombardeados por esses medos? Todavia, quando focamos nossos olhos em Cristo, renunciamos o medo, amém? Nós renunciamos o medo quando nós focamos em Cristo, as circunstâncias, e focamos único exclusivamente nele, e simplesmente Ele pega nas nossas mãos e nos acalma. Quantas vezes nós passamos por situações, por turbulências, mas o Senhor pega na nossa mão e nos coloca no eixo, amém? E nessa manhã Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele é a força que você precisa, amém? Ele é a paz que você tem procurado. Ele te protege, Ele te fortalece. E nessa manhã Ele libera sobre mim, sobre você, um espírito de ousadia, para que nós possamos romper com o medo. Romper com o medo que nos impede de conquistar algo diante de Deus para as nossas vidas. Ou seja, como que nós vamos conquistar algo maior de Deus para nós se nós termos medo? E o medo é algo que nos acompanha diariamente. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, há um espírito de ousadia liberado sobre as nossas vidas. Nós renunciamos todo medo, tudo aquilo que nos afronta, tudo aquilo que nos aprisiona, porque nós cremos em Cristo que tem todo o poder para nos ajudar, para nos dar força. E nós rompemos com o nosso medo em nome de Jesus. Amém? E eu estou olhando ali para o relógio, irmãos, porque a gente tem um cronômetro e eu preciso chegar no horário. Foi um dos requisitos, amém? Então vamos lá. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a maior renúncia que existiu na face da terra. A maior renúncia que eu e você possamos entender e compreender. Não tem como nós falarmos de renúncia e não falarmos de Jesus. O ser humano assim mais fantástico que eu e você conhecemos, e por isso que nós estamos aqui por causa dele. E ele foi a pessoa que renunciou tudo que tinha. Sabe por quê? Para um único objetivo, para que eu e você pudéssemos desfrutar da sua própria vida. Esse é o grande chamado de Cristo para mim e para você. Eu queria ler lá com vocês Filipenses 2, de 5 a 11. Assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só que atitude, olha só que cumprimento do propósito. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplauda com força. Esse é um dos preços maiores da renúncia. E o terceiro ponto, não sei se eu falei o nome, é renuncie o que for preciso. Quando falamos em renunciar o que for preciso, além de muito pessoal e íntimo, estamos falando de todas as coisas que nos afastam de Deus. Amém? Quantas coisas precisam ser renunciadas em nossas vidas? Que lutamos tanto e muitas vezes não conseguimos. Tem muitas coisas na nossa vida. Eu falo por mim. Se olharmos para essa passagem, encontramos uma das principais revelações de que Cristo é o que Ele fez para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa manhã, nessa igreja, ouvindo algo que possa mudar o rumo das nossas vidas. Amém? E o versículo 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vendo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, quanto mais nós nos esvaziamos, mais nós somos cheios da presença de Deus. Quanto mais eu digo eu não posso, mais Deus fala, em mim você pode todas as coisas. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade nas suas mãos. Cristo tinha todo o poder em suas mãos de negar a vontade de Deus, de usar de todo o seu poder, da sua glória, da sua fama, da sua autoridade, e não cumprir o plano eterno de Deus. Sim ou não? Ele tinha todo o poder. E Jesus abre mão da sua própria vida, para que eu e você pudéssemos desfrutar da sua vida. Ele abriu mão da sua própria vida, para que eu e você tivéssemos uma vida, e uma vida abundante em nome de Jesus. E a pergunta que eu faço nessa manhã é, o que só você sabe que ainda é necessário renunciar na sua vida? Isso é muito íntimo. O que tem impedido você de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Quais são as áreas da sua vida que quando é colocada à prova, ainda te machuca? Dói, traz tristeza, dor, angústia. Nessa manhã o que você precisa renunciar, ou melhor, do que você precisa se esvaziar para viver o sobrenatural de Deus. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser transformadas de uma maneira completa? Será que de repente nós não precisamos nos esvaziar por completo, irmãos? Será pensamentos impuros, desejos, às vezes vícios que nós temos, orgulho, falta de fé, inveja, mentira, procrastinação, maus hábitos, de ver o que não deve, de tocar o que não deve? Ou será se você precisa se esvaziar de si mesmo por completo? Jesus, quando toma uma atitude de obediência, de se esvaziar a tudo, Deus o coloca na maior posição da humanidade, porque Ele reconhece quem Ele é e o que Ele fez. O nome de Jesus está acima de todo o governo, amém? Nada é mais poderoso que o nome de Jesus, e Ele estava acima de todo nome. O versículo 9 diz assim, por isso Deus o exaltou a mais posição, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. O 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou seja, não há nada na face da terra que não se dobre ao nome de Jesus. Quando nós estamos passando por situações, dificuldades, problemas, lutas, é o nome de Jesus que é a base da nossa força. Quando nós viermos a ter vontades, desejos, que isso é natural do ser humano, clame ao nome de Jesus, porque Ele vai dar o escape na hora certa, para nos impedir de cometermos coisas que não podemos fazer. Ele é o que nós precisamos. Quanto mais entendermos o valor de renunciar e entregar tudo a Deus, Ele começa um processo de transformação em nossas vidas. Amém? Quando nós entendemos que nós temos toda a oportunidade de entregar a Deus, e nós reconhecemos que precisamos entregar, Ele entra na minha e na sua vida, e começa a nos transformar de dentro para fora. Amém, irmãos? O medo, a tristeza, a autossuficiência, a depressão, os vícios, as mentiras, o engano,
a ansiedade, o orgulho. E tudo aquilo que nos tem impedido de ter um relacionamento com Ele é transformado em poder e em graça em nossas vidas. Ou seja, Ele pega todo o lixo, Ele pega tudo aquilo que nos impede de estarmos ao seu lado e transforma em graça sobre nós. Fala: filho, eu estou contigo, eu te dou mais uma chance, eu te dou um novo dia, eu te dou um novo momento para que você se torne de fato aquilo que eu quero para você. Ou seja, não há como eu e você dizer que em Cristo não há perdão, que em Cristo não há um novo momento de vida. Assim, nós vamos abrir mão de tudo aquilo que for preciso para que a glória, a manifestação e a presença de Deus seja real e marcante na minha e na sua vida. E quando as pessoas olharem para mim e para você, não nos enxergarão pelos nossos fracassos, pelos nossos vícios, pelas manias ou porque nós fomos, mas nos enxergará a imagem de Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele já enxerga Cristo na minha e na sua vida. Isso é transformador, isso é revelação de Deus. Se você crê que você já é a imagem de Cristo, aplauda o Senhor com todo o seu coração, porque você é filho de Deus. E a palavra de Deus nos atesta e afirma isso lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Os meus pecados foram crucificados nele. O meu erro foi crucificado nele. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar: Cristo vive em mim? Mas fala como um crente vitorioso: Cristo vive em mim. Amém. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida não é mais a nossa vida é a vida de Cristo, inserida, enxertada em mim. Nós somos amalgamados com Deus, ou seja, não tem mais como nos dividir. Na mesma situação, quando você faz um bolo, você coloca a farinha, o leite, o fermento, não tem como você dividir. O amor de Cristo sobre mim e sobre você é amalgamado. Nós somos entrelaçados, nós somos juntos e não tem mais como nós nos separarmos do amor de Cristo. Amém? Por isso, nessa manhã, eu queria, em nome de Jesus, que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé e você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Que você pudesse refletir sobre como está a sua história de vida. Como você tem visto a sua vida nos últimos dias, ou nos últimos anos. Como está a sua vida em relação a você ter coragem, se você é uma pessoa corajosa, ou se você sente medo. Será se há coisas na minha e na sua vida que precisam ser renunciadas? Será se há coisas nas nossas vidas que nós precisamos mudar a trajetória, recalcular a rota e viver uma vida diferente, para que nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para as nonossas vidas? Eu queria que você ficasse alguns minutos refletindo sobre isso, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.
sobre a sua vida. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Não quero mais usar a tua graça só para levantar quando eu cair. Quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só para levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz. Nada mais importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. E o resultado de tudo isso é vivermos na graça. A verdadeira graça que cura, liberta, que nos faz repudiar o pecado e o erro. Deus torna justos os injustos, perdoa quem merece ser punido e favorece aqueles que não merecem benefício algum. O Senhor Jesus não veio ao mundo encontrar para si bondade e justiça, mas para concedê-las a pessoas que não têm nenhuma das duas. Ele vem para sermos justos, para nos tornar justos, porque Ele é quem nos justifica em nome de Jesus. Essa graça tem nome, essa graça chama Jesus. A graça que transforma e nos capacita, que nos faz enxergar a cruz como solução para todas as questões da nossa vida.
física, emocional, psicológica, espiritual. Essa graça nos transforma de dentro para fora, e assim somos amados e aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, e sim porque Cristo já se fez merecedor em meu e no seu lugar. Que nessa manhã você possa entender que o resultado final de uma vida de renúncia é desfrutar de uma vida abundante, íntima, de uma relação de pai e filho, uma vida que satisfaz por completo a vontade de Deus. Essa é a vida de rendição que Deus tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Nada mais nos interessa a não ser a presença do Senhor. Eu e você fizemos a escolha certa. Nós estamos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma semana abençoada. Declaramos em nome de Jesus que dias melhores estão chegando sobre nós, e que a graça e o favor de Deus está estendida sobre todas as nossas vidas, e nós sim desfrutaremos do amor, da bondade do Senhor sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque nós temos a marca do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.